Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz e o amor do Cristo se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Agradecimento a Deus pela existência desta casa, pelo seu funcionamento, por todo o amparo que ela oferta, não só aqui, mas a todo o Estado e a demais estados também. Agradecer a Deus por este momento de reflexão, de aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Agradecer a todos os trabalhadores, trabalhadoras, encarnados, desencarnados, que nos possibilitam este ambiente físico e espiritual para este nosso momento de abastecimento com alimento espiritual que também nos oferece a doutrina espírita. Agradecer a presença de cada um de vocês, encarnado ou desencarnado. Sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se bem, sintam-se em paz. Trago um abraço fraterno de todo o movimento espírita do sertão do estado, em especial de Arco Verde, mais especial ainda do NEASA, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, a casa a qual faço parte. Nossa temática, Chico Xavier, a vivência do amor e o legado literário. Um dia muito especial para nós, para que possamos lembrar e refletir do exemplo de vida, de obra, de uso da faculdade mediúnica que Chico Xavier nos proporcionou. Para começarmos a perceber o valor desse uso da mediunidade feito por Chico e do seu acervo literário, um pequeno texto, Cassimiro Cunha, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, com o tema Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, no chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Doutrina espírita, filosofia, que nos convida a pensar, a questionar, a entender o porquê das coisas e, portanto, precisamos estudar. Uma filosofia com uma base científica. Novamente, o ponto da ciência também nos convida a estudo e a reflexão. Tudo isso com uma finalidade, com uma proposta de consequência religiosa, ética, moral. Esse estudo tem uma finalidade. Nos encanta, nos emociona, mas nos convida à vivência. A refletir sobre como aplicar esses ensinos, essas reflexões na nossa vida prática. E aí Kardec, na obra Obras Póstumas, vai nos dizer o seguinte: um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Curso regular de espiritismo. E aí lembrando de que do acervo literário
nos proporcionada pela mediunidade de Chico Xavier. Diversos benfeitores. 451 obras. E aí lembramos dessa recomendação de Kardec do curso regular. Que lembramos do curso na Casa Espírita. Aquele dia, naquela semana, a gente vai naquele horário, aquela regularidade em relação a determinada obra. Mas podemos expandir essa percepção de regularidade quanto ao estudo. É no Evangelho do Lar que eu tenho em minha casa. É naquele momento de todas as noites, antes de adormecer. É aquela oportunidade da reflexão, pelo menos uma vez por semana, e assistir uma determinada palestra. Mesmo em meio aos meus afazeres, seja no lar, seja fora. Dar essa regularidade é importante. E Chico, através do seu trabalho, nos deixou um manancial imenso para que possamos dar essa regularidade de estudo. E aí faço a pergunta para todos nós: o que temos feito desse acervo? Lido já seria um passo. E estudado. Dada essa regularidade, porque Kardec vai colocar aqui esta regularidade para desenvolver os princípios da ciência. Kardec nos deixou a base. O conhecimento espírita segue se expandindo e para isso precisamos estudar e pesquisar. Aí estão as obras de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros. Vamos nos ater apenas a esse acervo do qual estamos falando nesta tarde. Para daí desenvolver ainda mais essa compreensão sobre essa doutrina maravilhosa. A regularidade que vai proporcionar tomar gosto por esse estudo. Comparo com a atividade física. Não faço. Estou sedentário. Começo a fazer com o devido acompanhamento e as devidas providências. É chato, é difícil, é cansativo, mas eu vou tomando gosto e vou sentindo os efeitos daquilo na minha vida. E aí a gente não deixa mais. E aí a gente tem mais regularidade, mais prazer em fazer aquilo ali. Da mesma forma, é isso que Kardec nos fala. Dar essa constância de estudo, e muitos de nós que aqui estamos sabemos e sentimos isso que estou falando aqui. Quanto mais estudamos, mais gostaríamos de ter mais tempo, mais possibilidade de estar mais na casa espírita, de fazer mais evangelho no lar, de ler mais. E tudo isso, aí Kardec completa no texto, vai trazer uma influência em relação ao futuro do espiritismo. Porque a proposta sempre do estudo é que tem uma aplicação. E esse futuro do espiritismo no que toca a nível pessoal, e esse futuro do espiritismo no que toca a nível de atividades de casas espíritas. Em relação à questão pessoal, se eu não estudo, obviamente, não vivencio. Aquele careca ali é espírita. Olha o comportamento dele. Sem o estudo, comportamento inadequado. Qual a referência de espírita, de vivência do evangelho que as pessoas vão ter ao conviver comigo? Então, exerce sim, a falta de estudo exerce uma influência negativa, como exerce uma influência positiva, que eu me dedico a estudar e aprender cada vez mais. Com o estudo, eu vou refletindo sobre a minha conduta, melhorando e avaliando constantemente, que é outro componente que faz parte do estudo e da prática, a avaliação de como temos utilizado o tempo da nossa reencarnação. E em relação ao futuro do espiritismo, no que toca à atividade do movimento espírita, sem o estudo, começa, eu faço do meu jeito, da maneira que me convém. Não estudo, já sei demais. Esse livro eu já li, já estudei, e a atividade começa a se afastar. Daí também se afastar do objetivo. Uma energia jogada fora, um tempo, sim, aqui, ali, atinge alguma coisa, mas aquém do que deveria. Mas com o estudo, a avaliação constante, a consequência é o atingimento do objetivo, gastando a energia necessária e avançando e melhorando cada vez mais as nossas atividades nas nossas casas espíritas. E todo esse estudo
é para que cheguemos na vivência que nos convida também Kardec. Só aí, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem a ele. Essa é a finalidade do nosso estudo. Melhoramento espiritual. E o acervo que o Chico nos deixou tem essa finalidade. Ele nos traz a oportunidade do estudo e nos deixou diversas referências. Conversávamos agora há pouco, lá embaixo, como é difícil, se a gente optasse somente por falar dos casos de exemplo, de vivência do amor, de vivência deste homem de bem, exemplificado por Chico, seriam quantas e quantas reuniões dessas? A oportunidade do estudo e o exemplo de como vivenciar. Mas só que a maioria de nós ainda estamos assim. Mas essa vivência, este exemplo, foi o Chico, não cabe para mim. Assim como outras referências, foi Pedro, foi Paulo de Tarso, foi João, não cabe para mim. Não cabe. Aí vamos ao ponto máximo. O que nos diz o Espiritismo sobre Jesus? Guia e modelo. É um modelo que não cabe para nós, porque ele está lá e eu estou aqui, é algo que não dá para vivenciar. Se Jesus é guia e modelo, e o exemplo do Cristo serve para nós como referência de vida, que dirá desses outros? Espíritos notáveis, mas ainda não perfeitos. É trazer para próximos de nós. Vai ser de uma hora para outra. Escutei a palestra, li um livro, agora a vivência plena. Não, é um processo de educação espiritual. Mas não distanciar. Não distanciar. E sim trazer. Isso aqui, eu posso utilizar. Eu posso seguir por esse caminho. Nesta atividade, neste comportamento, eu posso agir assim. Vamos nesse esforço que também vamos criando esse condicionamento de uma condição moral mais robusta. Falar do Chico, do acervo e da vivência do amor, precisamos falar de como tão bem utilizou da faculdade mediúnica. Emmanuel, fazendo o prefácio de outra obra maravilhosa, importante sobre mediunidade, que é o livro Estudando a Mediunidade, de autoria de Martins Peralva, Emmanuel vai dizer o seguinte: a faculdade mediúnica está para que possa ser educada e iluminar muitas e muitas vidas. E aí Emmanuel nos traz o exemplo de uma cachoeira, onde tem uma energia em potencial ali. Quando não direcionada, tem a queda d'água e vai levando tudo que tem pela frente. Pedras, árvores. Vem um homem e constrói uma usina ali, aproveitando daquela força, daquela energia em potencial, transformando a energia e iluminando milhões de pessoas. E a água, depois, escoando tranquilamente. Da mesma forma, essa faculdade que todos nós temos, uns em um maior grau, outros em um menor grau. Uma potência que precisa ser educada para o trabalho com Jesus e com Kardec e iluminar muitas e muitas pessoas. E o indivíduo, nesse uso da mediunidade, numa condição de educação dessa faculdade, em equilíbrio, em paz, tendo seus desafios, os problemas batendo na porta, mas seguindo com Jesus e com Kardec. E foi assim que Chico fez. Um potencial imenso, estudou, educou e canalizou para o trabalho. Muitas vezes um trabalho numa condição extremamente difícil, como todos, ou pelo menos a maioria de nós sabemos, naquela época do seu problema de vista, que se acentuou e mesmo assim seguiu o trabalho
mediúnico. Humildade, um trabalho mediúnico, uma potencialidade de mediunidade incrível, mas sempre os pés no chão. Sempre os pés no chão. E Emmanuel também ajudando, né? Lembremos daquele caso. Um verme, olhe, cuidado, tá? O verme ainda é muito, dizia Emmanuel. Para quê? Para que ele permanecesse com humildade. Aí estão alguns de nós, por uma faculdade um pouquinho que se destaca ali ou acolá, não lá essas coisas, incomparável com o Chico. Eu sou o médium da casa, eu sou tal. Aí sobe e depois cai. Porque o orgulho ele cega. Um exemplo de dedicação, de entrega ao serviço, sempre com Jesus e com Kardec. No início da sua trajetória, Emmanuel diz, temos um trabalho a fazer. E você, Chico, precisa ter disciplina, disciplina e disciplina. E aí a gente fica, né? Tá, é o horário, é a assiduidade, é o compromisso com o trabalho, sem dúvida. Mas essa disciplina era muito mais além. Era em relação à disciplina do pensar, do falar e do agir. Sou um médium extremamente pontual, assíduo. Estou sempre pronto ao trabalho mediúnico, mas o meu pensar é um desastre. O que eu vivo falando por aí não me traz uma boa vibração. A minha conduta não condiz com o trabalhador da seara do Cristo. Essa disciplina tem que ser mais profunda e o Chico vivenciou isso. E através desse trabalho mediúnico, nos traz um acervo que, claro, aqui não tem a menor condição de aprofundar. Perdão aos demais benfeitores que não serão citados aqui, porque realmente não dá tempo. Escolhemos apenas alguns dos espíritos que trouxeram obras através de Chico. E algumas obras e alguns grupos de obras. Mas aqui não para meramente falar dos livros. É entender o valor daquele conteúdo e da nossa vida prática. Comecemos com o André Luiz, com a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Temos lá a codificação, que também nos traz sobre a imortalidade da alma, a nossa condição de espíritos imortais. Vivíamos antes do berço, continuaremos a viver após o túmulo. Sempre vivos. Ora encarnados, ora desencarnados, mas sempre vivos. Aí André Luiz vem e nos fala em detalhes como funciona a vida no mundo espiritual. Como funciona esse intercâmbio, essa influência, o mundo espiritual e o mundo material. E agora com os recursos da arte e do cinema, como presenciamos agora há pouco com o Nosso Lar 2, aí é que a gente percebe o quanto de riqueza nessas suas obras. Livros bem interessantes, a gente lê, a gente gosta, sim. E daí? E daí a gente lembra que nós iremos voltar para o plano espiritual. E para que possamos estar preparados, precisamos trabalhar 3 itens. De uma maneira completa. Reforma íntima, desapego das coisas do mundo material, e o terceiro item é aí onde entra a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Conhecimento da vida futura. Eu preciso conhecer para onde eu estou voltando. Quanto mais conhecimento eu tenho, lembrando do desapego e lembrando da melhoria espiritual também. Mas quanto conhecimento eu tenho, quanto mais eu tenho, melhor para mim. Voltei. Eu sei como funciona isso, sei como funciona aquilo, por que está acontecendo aquilo ali. Porque se eu não souber, eu vou aprender? Vou, mas vai demorar um pouco mais. E é ler essas obras, no mínimo, né? Que a gente deveria estar falando de estudo. E aí outro ponto para a gente refletir na tarde de hoje. Quantas obras dessas a gente já leu? Não vamos falar nem de estudar, que já é um outro nível.
Quantas a gente já leu? Não sei aqui em Recife, mas para o interior do estado, pouquíssimas casas têm estudo das obras de André Luiz. Uma ou outra que a gente vê. O que estamos fazendo com este acervo? Agora vamos trazer Emmanuel. E vamos trazer uma coleção de livros muito, muito especial. Coleção Fonte Viva. Já pararam para pensar na riqueza do estudo do Evangelho de Jesus que essas obras nos proporcionam? Tem o Fonte Viva, o Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e o Pão Nosso. Um deles foi lido agora há pouco. Um versículo. E foram 3 páginas de estudo de Emmanuel. E olha que ele poderia falar muito mais. Muito mais. Mergulhar no Evangelho de Jesus. Extrair o máximo. Olha a maneira como ele traz. Olhe, Jesus falou isto. Significa isso. E a aplicabilidade é esta. A conexão com o nosso dia a dia é assim. Muito claro. Muito direto. E aí a pergunta: quantos desses 5 livros a gente já leu? Quantos a gente estudou? Quantas casas espíritas estudam essas obras? Ainda bem que vemos com uma certa frequência, pelo menos na reunião, no evangelho no lar. Mas merece uma atenção muito maior. É desse estudo do evangelho que a gente tem a clareza do caminho a seguir e por onde trilhar nossos passos. Temos a oportunidade de ter contato com essas obras. E a reencarnação está passando e a gente não está estudando. Ah, porque eu sou tão infeliz. Ah, porque eu sofro tanto. Ah, porque esse processo obsessivo não maneira, não diminui. Eu tenho feito o quê? De botar a mão na massa. As oportunidades de estudo, de fazer, estão aí. Eu tenho feito. Nós temos um potencial imenso. Cristo já disse isso. Luz do mundo. Brilhe a vossa luz. A não ser que ele esteja mentindo. Obviamente não está, pela sua vida, pela sua obra e pela sua grandeza espiritual. Então temos a capacidade. Então nós temos a fonte de estudo, a consciência das oportunidades e queremos ser felizes. E o que falta? E temos a capacidade de fazer também. E o que falta? A ação. Realmente nos movimentarmos e aproveitar de toda essa oportunidade. Outro conjunto de obras de Emmanuel, os romances. Livros que emocionam. Talvez todos aqui já tenham lido pelo menos um, se não todos. Uma riqueza de narrativa. É difícil ler algum deles e não chorar. Agora, isso não é o mais importante. Refletiram já sobre quanto do evangelho, de exemplo, de esforço, de trabalho, de renovação espiritual tem ali? Vamos escolher um desses livros, um capítulo desses livros. Vamos trazer Paulo Estevão e vamos para o último capítulo da primeira parte. Quando Saulo resolve ir a Damasco para perseguir e capturar Ananias. Ainda estava como perseguidor, ainda estava ali atacando. Começava a se questionar sobre as suas ações, porque não se sentia feliz, não se sentia realizado. Vai naquela viagem, encontra com Jesus, cai do cavalo, entende a grandeza de Jesus, passa um tempo cego, e depois Ananias vem, o encontra, o cura, e aí ele começa um processo de renovação espiritual. Isso tudo tem
tudo a ver com as nossas vidas. É impressionante a semelhança de cada ponto desse. Nós passamos muitos anos, talvez séculos, diversas reencarnações, no erro, no equívoco. Dado momento começamos a nos questionar. Não está dando certo. Não me sinto bem. Em dado momento a gente encontra Jesus. Ah, mas não é como Paulo. Sim, mas encontra. Encontra em condições de perceber a grandeza e a importância dele em nossas vidas. Como numa reunião como essa, como um estudo, uma leitura de uma obra. Encontramos com ele. E aí começamos a fazer um processo de queda. Saulo caiu do cavalo. Mas também as suas bases de prepotência, de arrogância, de orgulho também ruíram. Igual começam a ruir em cada um de nós, entendendo a grandeza do exercício da humildade ensinado por Jesus. E aí o mergulho interior, a reflexão em relação aos nossos passos e a renovação espiritual. A lição de Damasco é a lição para a nossa vida. Aquilo que Saulo atravessou, que nós atravessamos. É isso que nós precisamos perceber dessas obras. Que são narrativas belíssimas, nos emocionam, mas é para a vida prática. No próprio Paulo e Estevão, a gente vai ter muito da vida de Pedro. Quantos pontos tem em relação a nós? Muitos. Por que afastar? Por que distanciar? Não precisamos fazer isso. Pelo contrário, vamos trazer como exemplo e perceber essa renovação que pode e vai acontecer conosco. E que façamos o quanto antes, para que possamos sofrer menos. Emmanuel vem com mais 5 obras. Já temos a codificação, um trabalho notável de Kardec, porque quanto conhecimento acessível para todos nós. Todos. Aí Emmanuel vem e traz Seara dos Médiuns, o Espírito da Verdade, Religião dos Espíritos, Justiça Divina, Estude Viva. Cada obra, um estudo de uma obra da codificação. E aí, já lemos essas obras? E o estudo delas? Como anda? Outra obra notável de Emmanuel, O Consolador. Perguntas e respostas na semelhança com o Livro dos Espíritos, diversos assuntos. Atual demais. Outro espírito, Humberto de Campos. E aí a gente vai falar pelo menos de 2 obras. Um livro Boa Nova. Os Bastidores do Evangelho de Jesus. Outro livro que encanta, que emociona, mas também serve de referência para nós. A gente vai ver o caso do capítulo da negação de Pedro. As advertências de Jesus. Olhe, cuidado. Vamos passar por um momento difícil, cuidado. E outros pontos de advertência. Assim como acontece conosco. Recebemos diversas advertências, seja quando lemos, estudamos, através de alguém encarnado ou desencarnado. Mas o que fazemos? Nem aí para as advertências. E Pedro foi da mesma forma. E aí veio a oportunidade, e ele nega a Jesus, e depois ele está como naquela noite? Com a consciência em chamas. Sabia do que precisava ser feito e não fez. É algo distante de nós? De maneira alguma. Já tenho a consciência, errei. E vem o peso. E aí Jesus naquela noite, em espírito, vai até Pedro e o acolhe. Não acolhe a sua atitude de negar o evangelho. Não que isso foi um equívoco, mas acolhe Pedro. Um acolhimento, um amor, que aí Pedro
continua com mais afinco a sua ascensão espiritual e se torna a pedra fundamental para o Evangelho de Jesus. Nós também podemos. Erramos, temos a consciência pesada, mas o Cristo está ali para nos amparar. Para que a gente retome essa ascensão quanto antes, porque vamos ter que retomar. Seja através de um convite ou outro. Ou o convite do amor ou da dor plantada por nós mesmos. Mas que possamos nos erguer e caminhar. Outra obra de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ah, muito bonita a história, quando Cristo pega a árvore do cristianismo lá da Palestina e traz para o Brasil e tal e tal. Legal. Mas não é só isso. O meu papel, estando reencarnado no Brasil, para a formação ainda mais da pátria do Evangelho, espalhando o amor pelo mundo. Qual é a minha contribuição? Porque estamos reencarnados no Brasil, com a oportunidade maravilhosa do contato com a doutrina espírita. No momento decisivo do nosso planeta e das nossas evoluções espirituais. E qual a nossa contribuição nessa pátria do Evangelho, nesse coração do mundo? Esse é o principal objetivo da obra. E deve ser feito um questionamento constante em nossa mente. Como tenho vivido? Todo esse estudo, como já vimos no momento introdutório, tem uma finalidade de trabalho, de vivência. E aí vem o Chico com um exemplo. Kardec nos falou de trabalho, solidariedade e tolerância. O Chico vivenciou isso de uma maneira impecável. Tinha uma consciência do seu propósito. Quando certa feita estava num ponto de ônibus, a caminho de um compromisso, já em cima da hora, de repente vem uma criança e pede para dar um abraço nele e conversar um pouco. E aí, abraça, conversa e perde o ônibus e perde o compromisso, ou vai embora, tem o compromisso e deixa a criança. E ele, consciente da sua tarefa, abraça a criança e perde o compromisso. Estamos falando da proposta reencarnatória de Chico. Não estamos dizendo para negligenciar os nossos compromissos, não. Porque temos os nossos compromissos de ordem material, nos quais, nesses compromissos, nós precisamos também trabalhar a questão espiritual. Porque muitos ainda fazem uma separação. Meu compromisso espiritual é na federação, tal dia, naquele dia. Compromisso espiritual no trabalho. Eu, por exemplo, trabalho com atendimento ao público. É um campo extremamente maravilhoso de trabalho espiritual. Perdão, compreensão, indulgência, benevolência, constante oração por aquelas pessoas que estou ali atendendo. É uma oportunidade maravilhosa. Mas falando do Chico, da proposta reencarnatória de Chico, ele deixa aquele compromisso e vai atender ao semelhante. Trabalhou muito. Mas, segundo os relatos, chorava todos os dias. Porque tinha as suas preocupações, tinha os seus desafios. Agora é chorar, mas trabalhar. É chorar, mas saber que vai vencer. Igualmente recebeu uma orientação de Maria que tudo passa. Ele não deixava de sentir as coisas, chorava. Agora, vamos levantar, vamos se movimentar e mudar a realidade. Trabalho no bem, dedicação ao próximo, todas essas obras não ficar com nenhum centavo. Amor para com aquelas instituições que foram beneficiadas com os direitos autorais. Certa feita, ainda falando dessas obras, Chico um tanto preocupado, eu gostaria de ter filhos.
E Emmanuel vem e faz a advertência. Chico, você tem muitos filhos. São seus livros. Você tem até netos. Os livros traduzidos em diversos idiomas. É onde Chico vai e canalizou as suas forças, as suas energias para a mediunidade e nos possibilitou todo esse acervo literário. A preocupação e a atenção de elogiar todos que iam ter com ele. Reconhecendo a qualidade de cada um que estava com ele. Ele não passava a mão por cima do erro de ninguém. Não era bajulação. É reconhecer que todos nós temos coisas boas. E quando valorizamos, reconhecemos isso, ajuda demais. É uma grande caridade para que possamos impulsionar o que temos de bom para trabalhar aquilo que ainda está aqui. Ele vai falar também do pedido, na realidade, da exigência de Emmanuel. A maior exigência, ele relata que é cuidado com a maneira como trata os outros. E a gente lembra de Kardec, no comentário à resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos. A pergunta é aquela sobre caridade, como entendia Jesus, e Kardec no comentário vai dizer: cada momento, cada instante em contato com o semelhante é oportunidade de se fazer a caridade. Por isso que a Emmanuel vai dizer a Chico, cuidado. Porque teve um contato com o outro, seja bom. Seja indulgente, seja compreensivo, perdoe. O SBT faz uma pesquisa e Chico é eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Na pesquisa não só tinha espíritas. Não só tinha espíritas. Ele era amado porque era bom. Porque a cada passo, a cada gesto, a cada livro, a cada psicografia, a cada palavra, exteriorizava o amor que contagiava aqueles que conviviam com ele. O amor não só ao semelhante ser humano, mas aos animais. Diversas passagens, o que dizer daquela? Um formigueiro no seu quintal, ele conversa com as formigas. Minhas irmãs, estão querendo matar vocês. Saiam daqui. E dias depois, elas não estavam mais lá. E aonde precisa do Evangelho. Teve o espaço, teve a oportunidade, realizou um Evangelho no lar, em um prostíbulo. Teve espaço, teve a oportunidade, vai, faz o Evangelho. Certa feita, entregam a ele um exemplar de uma revista erótica, e ele pega e abre e folheia. Ele não faz, não posso ver, porque sou puro. E para que eu possa ser puro e perfeito, eu não vou ver. Não. Ele olhou, entregaram, ele olhou. E simplesmente, ao final, ele diz: a obra de Deus é muito bonita. Só. A gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, da lição, do convite para que possamos estar no mundo e saber vivenciar aqui. É uma lei divina, lei de sociedade. O convite para nós é fora da caridade, não há salvação. Então vamos nos isolar? Vamos nos afastar do semelhante? Não. Nós vamos nos aproximar daqueles que necessitam e vamos prestar o auxílio necessário. Tanto cuidado conosco, que escolheu como dia para voltar ao plano espiritual um dia que o país estivesse feliz. 30 de junho de 2002. Como a maioria se envolve com a questão do futebol, mais ainda com a questão da Copa do Mundo, então o Brasil ganha a Copa, então a maioria imensamente feliz, e ele retorna, como conversávamos também agora há pouco, de uma maneira tranquila, retorna ao plano espiritual.
O que precisamos então? Fazer esse mergulho nesse acervo literário. O que temos aí para ler, para estudar, para aprender, com certeza são várias e várias e várias reencarnações. Certamente ainda estamos longe de dimensionar a grandeza, a imensidão desse acervo literário. Mas vamos aos poucos. Vamos dando aquela regularidade que nos convidou Kardec. Um livro, depois outro, uma página, depois outra. E enriquecendo de conhecimento. Mas também lembrar de Chico. Nos seus diversos lindos casos de auxílio, de amor ao próximo, mas trazendo para as nossas vidas. Que possamos estudar essa doutrina maravilhosa, essa luz em nossas vidas, mas tendo a consciência que é ferramenta para a vida prática. Está aqui o conhecimento, aonde eu vou aplicar? Claro, é função daquele que está à frente do estudo, numa palestra, num grupo de estudo, em quer que seja, já fazer essa conexão. Mas nós também precisamos fazer essa conexão. Porque a gente se dedica, se desloca da nossa casa, deixa afazeres, deixa de ter momentos com os nossos familiares, que isso é importante também. Está aqui, 1 hora assistindo alguém falar, e no caso de hoje, mais difícil ainda, né? Meio fanho, fala rápido, mas todo esse empenho para só dizer que gostou da palestra, só para dizer, serve para ela, ou para ela também. Será que o nosso compromisso é só o deslocamento de casa e assistir a palestra? Obviamente que não é. Então, todo esse empenho, toda essa energia, todo esse tempo, durante quantos anos a gente já não faz isso? Precisa ter uma finalidade maior, que é a da vivência. A lição, a paciência. Então, eu estou no meu dia a dia. É pegar essa lição, sim, agora é a hora de aplicar. Não consigo tudo de uma vez. O que é que eu consigo agora? Então, hoje você dá um passo. Amanhã você dá outro. Depois de um tempo, você já percorreu um caminho. Mas precisamos nos levantar e seguir. Lembrando de Paulo de Tarso. Prossigo para o alvo. Prossigo. Estou me movimentando. Porque se eu parar, eu vou sofrer. Se eu parar, vem a amiga do olho. Ande. Caminhe. Temos essa oportunidade do estudo. Então, mergulhemos no estudo, mas levemos para a nossa vida prática, melhorando cada vez mais a nossa conduta. Meu agradecimento novamente a Deus pela oportunidade. Meu agradecimento aos irmãos e às irmãs desta casa, pela oportunidade do trabalho, do estudo, de estar aqui mais uma vez. E agradecer pelo amparo que recebemos daqui, lá no Movimento Espírita do Sertão. Meu agradecimento a vocês pela atenção. Muita paz para todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.